Compactos TV antagonista, a sabatina de Alexandre de Moraes, que ainda prossegue. Vocês sabem que essa sabatina é praticamente uma representação, porque as cartas já estão jogadas, não é essa sabatina que vai mudar o destino de Alexandre de Moraes. E, na verdade, o que ele tinha de falar à nação, o que interessava pra gente, ele já falou. A performance dos senadores está mais ou menos nesse nível da participação do senador Armando Monteiro. Vamos ouvir. Para começar com um comentário mais leve, quando Vossa Excelência fazia a sua exposição inicialmente, e com muita propriedade, fazia referência às distorções do sistema penal brasileiro, que vem determinando uma sobrecarga do sistema penitenciário, Vossa Excelência exemplificava com os crimes de menor potencial lesivo e fez referência a um roubo de shampoo. Eu aí disse aqui ao lado, eu disse, é natural que o nosso ministro seja mais indulgente com esse tipo de crime. Faz tempo que eu não uso, senador. O que é que você não faz por uma cadeira de ministro do Supremo? Uma coisa poderosa, uma coisa eterna, até ser careca e aguentar a piadinha de shampoo com um sorriso nos lábios e ainda reforçar a piada, fingir que é engraçada, o pessoal está fazendo. As perguntas da oposição foram naquele nível, deixa eu não criar encrenca, porque assim, mais obviedade de oposição do que a gente teve por parte do senador Lindbergh Farias, acho que nem a mãe do Alexandre de Moraes ia fazer. Agora, o pedaço que interessava era o seguinte: Alexandre de Moraes é a favor ou contra a prisão em segunda instância? Isso é o que o país queria saber, isso é o que você vai saber agora. Defendo o mesmo posicionamento desde 1998. O posicionamento de que o princípio da presunção de inocência, previsto na Constituição Federal, não impede nem as prisões preventivas, nem as prisões em segundo grau, por decisão de segundo grau. Se não há uma determinação legal, mas também não há impeditivo. Quem deve decidir sobre isso é o Tribunal de Segunda Instância, exatamente porque, e esse é o fundamento jurídico que coloco, porque são primeira e segunda instâncias que podem analisar os fatos, o mérito da questão. Ou seja, primeira e segunda instâncias que podem analisar provas. Em sendo condenado em segunda instância, se inverte a presunção de inocência, mesmo cabendo recurso para tribunais superiores, STJ ou STF, mas esses não poderiam julgar o mérito, somente algum ferimento à legislação federal, no caso do STJ, ou a Constituição, no caso do STF. Então, e, obviamente, a qualquer momento, o habeas corpus. Então, o meu posicionamento desde 98 e não mudaria agora é que não há nenhuma inconstitucionalidade nas prisões em segunda instância. Bom, nesse pedaço aí a gente vê que uma boa parte dos senadores praticamente perdeu o fôlego. O outro pedaço que interessa é com relação à questão do foro privilegiado. E Alexandre de Moraes reconhece o inevitável. O foro privilegiado foi criado na Constituição para casos muito específicos, mas virou mesmo uma festa do caqui no Brasil e criou um problema que a gente não tinha. Se nós pegarmos os debates, pegarmos todos os debates da Constituinte, nós vamos verificar que o legislador constituinte, ele teve aqui uma fundamentação para isso. Ele teve a fundamentação de perseguições políticas locais, onde em determinados locais, determinados grupos controlavam o poder judiciário. O Constituinte discutia aquele momento que até então Procurador-Geral da República era um cargo de confiança do Presidente da República, podendo ser demissível a qualquer tempo, ad nutum, e consequentemente podia querer processar um adversário político. Então, se previu o foro. Então, essa é uma outra questão. Não tenho dúvida, para encerrar, senhor presidente, não tenho dúvida que essa ampliação do foro privilegiado, independentemente de primeira instância ou tribunais que tenham foro
independentemente de quem possa julgar melhor ou não, essa ampliação trouxe dificuldades operacionais aos tribunais que precisam ser sanadas. Bom, e aí tem a pergunta que não quer calar, que chegou também por meio das pessoas, que é o que se fala da relação de Alexandre de Moraes com a criminalidade organizada, com o PCC, o primeiro comando da capital. Afinal, Alexandre de Moraes, que está prestes a ser um ministro do Supremo Tribunal Federal, defendeu ou não defendeu judicialmente, como advogado, um integrante do PCC? Ele responde: Jamais fui advogado do PCC e de ninguém ligado ao PCC. O escritório do qual eu era sócio administrador, no período em que exercia atividade privada, tinha, graças a Deus, inúmeros clientes. Um deles, uma cooperativa, que o escritório e a minha atuação nem era direta em relação a esses casos, porque são casos repetitivos, casos de indenização por acidente de trânsito. Determinado deputado, na sua campanha para a reeleição, pediu emprestado uma das garagens dessa cooperativa e fez uma reunião com pessoas que estariam auxiliando na sua campanha. Uma dessas pessoas, na verdade, duas dessas pessoas, estavam sendo investigadas pela polícia por ligação dessas duas pessoas com o crime organizado. Convidada para essa reunião política, ou seja, absolutamente nada em relação, vejam, nada em relação ficou comprovado em relação ao deputado, nada em relação ficou comprovado em relação a Transcooper, que emprestou a garagem, muito menos nada em relação ao escritório, primeiro, que não sabia da reunião, segundo, que não sabia que houve um empréstimo de garagem, até porque não deveria saber mesmo, que não tinha nenhuma relação em relação a isso. Alexandre de Moraes disse que quando ele assumiu um cargo na Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, começaram a fazer relações maldosas a respeito desse episódio em que dois clientes dele estavam lá na tal da reunião política, que tinha gente do PCC, enfim. O que ele disse que fez, entrou imediatamente na justiça e recebeu a seguinte decisão judicial. Em decisão de 2 de fevereiro de 2015, a segunda vara criminal do Foro Central em São Paulo determinou a imediata retirada de todos os sites do ar, dizendo, o juiz, abre aspas, que essas publicações informadas na petição inicial deturpam os fatos e ultrapassam os limites do direito de expressão. Nesse passo, considerando a função atualmente exercida pelo autor, diretamente relacionada ao combate ao crime organizado, uma informação dessa natureza sem respaldo em dados concretos causa evidentes prejuízos ao autor e à própria sociedade. Bom, e é isso. A sabatina de Alexandre de Moraes fez agora uma pausa. A senadora Gleisi Hoffmann falou, mas não se iludam com as perguntas que foram feitas pelos senadores de oposição. Porque essas perguntas que foram feitas, vocês não viram novidades, vocês viram aquela mesma repetição. O senhor copiou o livro, o senhor é ligado ao governo, o senhor filiado ao PSDB, que são coisas que não mudam nada. O que os senadores de oposição precisam fazer? Posts lacradores para saírem em blogs progressistas, em páginas do Facebook, para parecerem que eles fizeram ali o papel de oposição, mas a grande verdade é, principalmente quem está na Lava Jato, quem está denunciado, não quer nem em pensamento ter uma encrenca com um ministro do Supremo Tribunal Federal, principalmente com a idade de Alexandre de Moraes, que tende a ficar ali por muitos e muitos anos. O modelo que a gente tem é um modelo problemático dessas sabatinas, porque ninguém quer arrumar encrenca com o ministro. Essa sensação de que aquilo é um teatrinho que a gente aqui tem, não é sensação, é verdade. A votação é secreta, mas
Quem que vai querer arrumar encrenca numa hora dessas, né? Prossegue, a gente continua aí trazendo para você os melhores momentos da sabatina de Alexandre de Moraes no STF. Os compactos, você sabe, você tem aqui na TV Antagonista. Assine, inscreva-se para receber sempre esses compactos. youtube.com/o Antagonista.